reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordenes para o ministério episcopal os presbíteros Nelson Francelino Ferreira, Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordenes para o ministério episcopal o presbítero Paulo César Costa. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordenes para o ministério episcopal o presbítero Pedro Cunha Cruz. Tendes o mandado apostólico, aqui o temos. Proceda-se à sua leitura. Bento XVI, bispo, servo dos servos de Deus, saúda com a bênção apostólica o seu amado filho Nelson Francelino Ferreira, membro do clero da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, até agora pároco da paróquia de Nossa Senhora da Glória, hoje eleito bispo auxiliar daquela comunidade eclesial, e ao mesmo tempo honrado com o título da Igreja de Alava. Enquanto com nossas preces apoiamos o progresso espiritual de todos os fiéis do Brasil, ponderamos com atenção as necessidades pastorais do amado rebanho de São Sebastião do Rio de Janeiro, já que o chefe desta igreja metropolitana, nosso venerável irmão Dr. Orani João Tempesta, da Ordem Cisterciense, pediu que lhe fosse dado outro bispo auxiliar para poder enfrentar de modo mais adequado o grave ofício pastoral. Nós pensamos em ti, amado filho, que te distingues dos dons humanos, cristãos e sacerdotais, que entre outras tarefas exerceste com grande zelo o trabalho paroquial na comunidade de Nossa Senhora da Glória, mas também na Arquidiocese. Por isso, acolhendo o parecer da Congregação para os Bispos, te nomeamos uma apostólica autoridade, bispo titular de Alavense, e ao mesmo tempo bispo auxiliar naquela acima citada Arquidiocese, com todos os direitos e obrigações segundo as normas do direito canônico. De bom grado permitimos que recebamos a ordenação episcopal de um bispo católico fora da cidade de Roma, observando as prescrições litúrgicas. Deves primeiro fazer a confissão de fé e prestar o juramento de fidelidade a nós e a nossos sucessores, como prescrevem as normas da lei eclesiástica. Entretanto, te exortamos que, colaborando com o teu arcebispo, anuncies aos fiéis da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, com zelo e todo cuidado, as verdades da salvação, e que lhes mostres, antes de tudo, por teu exemplo de vida, o verdadeiro caminho. Dado em Roma, junto ao São Pedro, no dia 24º do mês de novembro, do ano 1016º do nosso, do ano 1010º,
seja de nosso pontificado. Bento XVI, Marcelo Grossetti, Patronatários Apostólicos. Bento XVI, Bispo Sério do Servo de Deus, saúda como apostólica bênção o amado filho Paulo César Costa, sacerdote e reitor do Seminário Paulo VI, eleito bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro e bispo titular da Igreja Oescense. Com toda a fé pastoral, damos a nossa bênção à grande Sé de São Sebastião do Rio de Janeiro e queremos ir ao encontro dos pedidos do seu venerável, nosso irmão Dom Evanito João Tempesta, que nos solicitou que lhe fosse dado um ajudante no trabalho do seu ministério apostólico. A ti nos dirigimos, caro filho, com grande confiança, pois tomas conta do modo muito louvável dos alunos do seminário e cuidas com zelo das tarefas pastorais. Assim, pois, vimos que és bem apto para a autoridade apostólica e te nomeamos bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro e distinguimos com o título da Igreja Oescense, dando-te, segundo as prescrições dos santos cânones, todos os direitos e deveres que são inerentes a toda a destinação, à tua destinação. Antes da ordenação episcopal, tu poderás receber de qualquer bispo católico fora da cidade de Roma, deverás fazer a confissão de fé e pronunciar o juramento de fidelidade a nós e aos nossos sucessores, segundo a fórmula prescrita. Enfim, caro filho, tendo invocado a proteção do céu, aceitarás com zelo ministério de bispo auxiliar para poder dar grande e válido auxílio aos fiéis, onde então, com a livre adesão das almas, a comunidade eclesial possa florescer sempre mais. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 24 do mês de novembro do ano 1016 do nosso pontificado. Bento XVI. Marcelo Grossetti, Patronatário Apostólico. Bento XVI, Bispo Sério dos Servos de Deus, saúda com uma apostólica bênção o amado filho Pedro Cunha Cruz, do clero da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, até agora pároco da paróquia de Santa Rita, nesta cidade, eleito bispo auxiliar daquela comunidade eclesial e, ao mesmo tempo, nomeado bispo titular de Aquibia. Para a cuidadosa observância da lei do amor que Cristo nos deu, nós, imunos sucessores de São Pedro, exaltamos todos os fiéis que sigam sempre pelo caminho da caridade. Agora, olhando para a situação espiritual da querida Grey, São Sebastião do Rio de Janeiro, desejamos profundamente que todos, na vida cotidiana, sejam generosos nas obras de piedade. Já que Dom Aurelito João Tempesta, órgão cisterciense, pediu que lhe fosse dado um outro bispo auxiliar para poder enfrentar de modo mais apto o grande ofício de pastor, nós, caro filho, pensamos em ti, com zelo e prudência, além de outras funções, exercer subornos do pároco de Santa Rita
na mesma arquidiocese. Com nossa autoridade apostólica, após termos ouvido a congregação para os bispos, denominamos titular de diaconia e, ao mesmo tempo, bispo auxiliar na acima citada arquidiocese, com todos os direitos e obrigações, conforme o Código de Direito Canônico. De bom grado, permitimos que recebamos a ordenação episcopal do bispo católico fora da cidade de Roma, observando as condições litúrgicas. Antes, porém, de fazer a confissão de fé e prestar o juramento de fidelidade a nós e aos nossos sucessores, conforme as normas das leis da Igreja. Entretanto, te encorajamos, amado filho, que recomendes todo o teu ministério episcopal ao Cristo, cujas palavras e benefícios espirituais difundas com zelo e cuidado para os fiéis da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, dada em Roma, junto a São Pedro, no dia 24 do mês de novembro, do ano 1010º, sexto de nosso pontificado, Bento XVI, Barcelos Pacellos Concede, doutoratórios apostólicos. Conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e à sua futura missão. Assim, queridos irmãos, quereis desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que, por imposição de nossas mãos, nos será transmitida com a graça do Espírito Santo. Quereis anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade e perseverança? Quereis conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na Igreja, sempre e em toda parte? Quereis edificar a Igreja, que é corpo de Cristo, e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quereis obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quereis, como vossos colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de Pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quereis, por amor a Deus, mostrar-vos afáveis e misericordiosos para com os pobres e peregrinos e para todos os necessitados? Como bons pastores, quereis procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quereis orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Quero, com a graça de Deus, Deus que vos inspirou esse bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. Oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com bondade e largueza a sua graça sobre estes servos escolhidos para o serviço da Igreja.
que ao derramardes sobre esses vossos servos a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre eles a força da vossa bênção, por Cristo nosso Senhor. Imposição das mãos e prece de ordenação. Em silêncio, o bispo ordenante principal, seguido de todos os bispos presentes, impõe as mãos sobre cada um dos eleitos. Em seguida, o bispo ordenante principal recebe do diácono o livro dos evangelhos e o impõe aberto sobre a cabeça de cada um dos eleitos.
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia de Deus de toda consolação, vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Pela vossa palavra estabelecestes leis da igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixaste ser ministros do vosso santuário, porque desde o princípio quiseste ser glorificado em vossos eleitos. Enviai agora sobre estes eleitos a força que de vós procede, o Espírito soberano que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos que fundaram a igreja por toda parte, como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Pai, que conheceis os corações, concedei que estes vossos servos, escolhidos para vistos, apacentem o vosso rebanho e exerçam de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio. Eles nos sirvam dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa igreja. Pela força do Espírito Santo e a plenitude do sacerdócio lhes comunica, concedei-lhes o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento, que eles distribuam os ministérios segundo o vosso preceito, que expliquem todo o vínculo conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza de coração, que eles sejam para vós oferenda agradável, por vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis do Espírito Santo a glória, o poder e a honra na Igreja Santa, agora e para sempre. Deus te fez participar do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual.
recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar. Recebe este anel, símbolo da fidelidade, e com fidelidade invencível guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Recebe a mitra, e brilha em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a inacessível coroa da glória. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. O Senhor, a ser bispo, conduz os ordenados aos seus lugares, onde receberão abraços à paz dos bispos presentes e do caminho. Recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar. Recebe o anel, símbolo da fidelidade, e com fidelidade invencível guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Recebe a mitra, brilha em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a inacessível coroa da glória. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui o bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar. Recebe este anel, símbolo da fidelidade invencível, e com fidelidade invencível guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Recebe a mitra, e brilha em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos apóstolos pastores, mereças receber a inacessível coroa da glória. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui o bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Senhor, a ser bispo, conduz os ordenados aos seus lugares, onde receberão o abraço da paz dos bispos presentes e do cabelo da catedral, representando todo o presbitério